Nesse vídeo a gente vai abordar as 3 primeiras questões. O que são então as políticas culturais? A gente vai ver alguns conceitos. O conceito de políticas culturais ele não é estático e nem importa um único sentido. A sua definição vai variar de acordo com diferentes períodos históricos, interesses e visões de mundo de quem elabora tais definições. O conceito de políticas culturais é elaborado tanto por intelectuais, pesquisadores, como também por instituições. Uma das principais instituições a inaugurar o conceito de políticas culturais foi uma organização internacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, mais conhecida como Unesco. Em 1969, a Unesco elaborou um documento intitulado Política Cultural, um estudo preliminar. Nesse documento, as políticas culturais foram definidas como um conjunto de procedimentos administrativos e orçamentários que norteiam a ação do Estado para atender às necessidades culturais dos cidadãos. O que é que a gente pode destacar nesse conceito? Essa definição ela tem algumas limitações. Primeiro, porque ela considera o Estado como um único agente promotor de políticas culturais. Esse conceito também enfatiza a dimensão burocrática e administrativa das políticas culturais. Logo, esse conceito não considera que as políticas culturais envolvem valores, princípios e disputas ideológicas. Um outro conceito que se tornou um paradigma importante para os estudos na área de políticas culturais é aquele elaborado pelo antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini. Para este pensador, as políticas culturais são iniciativas promovidas pelo Estado, por instituições civis e grupos comunitários que servem para orientar o desenvolvimento simbólico e satisfazer as necessidades da população e obter consenso para um tipo de ordem ou de transformação social. O que podemos destacar nesse conceito? O autor reconhece a pluralidade de agentes que podem realizar políticas culturais. E é o que a gente vai discutir a seguir. Então, a terceira pergunta é: quem realiza as políticas culturais? Provavelmente você deve ter pensado de imediato no Estado. Sim, ele é o principal agente social que promove as políticas culturais. Mas será que é apenas ele? Vivemos em um momento histórico configurado pelo fenômeno da globalização e pelas novas tecnologias de comunicação. Esta condição coloca em xeque a centralidade do Estado como agente que garante o vínculo social. No Brasil, na década de 1980, sobretudo após a redemocratização do país, os movimentos sociais ganharam força e a sociedade civil foi convocada a atuar como um sujeito protagonista pela construção democrática do país. Todas essas transformações ampliaram a compreensão sobre quem pode realizar políticas culturais. Pensemos sobre programas de fomento à cultura realizados por empresas privadas, ou ainda um conjunto de ações culturais promovidas por milhares de pontos de cultura espalhados pelo país. Lembremos ainda do significativo papel do SESC, uma entidade paraestatal que fomenta e difunde inúmeras ações e projetos culturais. Então, organizações internacionais, instituições paraestatais como o SESC, o SENAC ou grupos comunitários culturais, todos esses podem ser considerados agentes que realizam as políticas culturais. E políticas culturais para quê? Qual o papel das políticas culturais? Em um sentido mais clássico, as políticas culturais têm o papel de desenvolver o setor cultural. E como se faz isso? As políticas culturais estimulam a produção cultural através do fomento às artes e às expressões da cultura popular e também através da preservação e valorização do patrimônio material e imaterial. As políticas culturais incidem também na difusão dos bens e serviços culturais, seja através do estímulo à circulação destas produções, seja através do fomento a espaços e equipamentos culturais. Um outro papel importante que as políticas culturais realizam é formar mercados culturais.
estimulando assim um consumo cultural, gerando postos de trabalho e renda. No Brasil, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a cultura foi alçada a um direito social. A partir desta condição, torna-se obrigação do Estado brasileiro garantir a seus cidadãos o acesso aos bens e serviços culturais, bem como aos meios para sua produção. Portanto, as políticas culturais têm a função também de assegurar o exercício de direitos conquistados. Há estudiosos que ampliam ainda mais a compreensão sobre o papel das políticas culturais. Elas passam a ser consideradas também como um caminho para a própria transformação das relações sociais, pois elas podem articular cultura, democracia e participação social. Portanto, as políticas culturais colaboram também para o exercício da cidadania. Bem, eu espero que essa videoaula tenha te ajudado a ampliar um pouco mais seu conhecimento sobre as políticas culturais. Nos vemos na próxima aula. Até breve!